malta, sejam muito bem-vindos ao Carta Mágica. E já estamos a meio do ano, não vos parece que o tempo está a passar muito rápido? Este mês vimos a nossa seleção e já nos aproximamos do verão, com dias mais quentes, mais longos e com muita diversão a fazer o quê? A jogar jogos de tabuleiro, claro. Pois é, temos ainda neste mês o top 10 dos jogos mais populares, baseado nos títulos que mais foram falados na plataforma do Board Game Geek. Em junho destacaram-se os 4 primeiros, mantendo-se o primeiro e o segundo quase diariamente nas 3 primeiras posições do top. Têm alguma ideia de quais serão? Na luta pelo título estiveram 39 jogos, mas só 10 poderiam vencer. Querem conhecê-los? Não saiam daí! Em 10º lugar temos Now or Never, um jogo de 2021 de Ryan Laukat, publicado pela Red Raven Games, dá de 1 a 4 jogadores e tem uma duração média de 90 a 180 minutos. Sabe quem é este Ryan? É o autor do muito falado Sleeping Gods, o homem vai lançar. Vamos à história do jogo. Bem ao sul da última ruína fica uma vila na encosta de um penhasco chamado o Monumento. Por gerações protegeu um antigo santuário até o dia em que um meteorito de cristal caiu. Os habitantes do meteoro lentamente rastejaram para fora do mundo, com monstruosidades bizarras atacando todos os que apareceram no seu caminho. À medida que se espalhavam pela terra, não havia malícia inteligente nem estratégia de grande invasão. As criaturas agiam como um fungo espalhando-se no novo território. Depois de muitas tentativas falhadas de expulsar os monstros, o povo do monumento fugiu enquanto a sua aldeia desmoronava, exilada em terras distantes, resignada a uma existência nómada. 20 anos depois, há rumores de que os monstros estão a ficar fracos. Eles são mais lentos, menos impenetráveis ao ataque, alguns passam por uma petrificação gradual até se desfazerem em pó. Será a atmosfera? Estarão a morrer de velhice? Sofrerão de uma doença estranha? Ninguém tem a certeza, mas conforme a notícia se espalha, várias frações voltam a sua atenção para a vila vazia e em ruínas do monumento. Em Now or Never, os jogadores competem para reconstruir melhor a sua aldeia ancestral e guiar o resto dos aldeões na sua jornada de volta para casa. Embora as criaturas do meteorito tenham perdido muito da sua força, muitas delas permanecem, cabendo a ti lutar contra elas para proteger os aldeões viajantes. Now or Never é o terceiro jogo da série de contos de fadas Hearthstone. Diferente dos outros jogos da Red Raven Games, não terá uma campanha no Kickstarter e irá direto para as lojas. Já se encontra disponível na Zatu Games para pré-encomenda. A arte é muito semelhante ao Sleeping Gods, não vos parece? Vejam lá! Em 9º lugar temos The Witcher Old World, um jogo com previsão de venda para 2022 de Lukas Wozniak, publicado pela CD Projekt Red, com um peso de 2.47 segundo o Board Game Geek para 1 a 5 jogadores, sendo melhor para 3 jogadores. No mês anterior ocupava a mesma posição, mantendo-se em 9º lugar. The Witcher Old World é um jogo ambientado no mundo de Witcher, criado em cooperação com a Go On Board e projetado por Lukas Wozniak, autor de jogos de tabuleiro como Valhalla e Titans. Os jogadores assumem o papel de caçadores de monstros profissionais que recentemente completaram o seu treino numa das escolas de bruxos. Nas suas aventuras pelo continente, os jovens bruxos enfrentarão escolhas difíceis, aceitarão contratos, enfrentarão monstros, podendo ainda envolver-se em lutas com outros bruxos. Para quê? Para defender a honra da sua escola. A campanha de crowdfunding do jogo no Kickstarter terminou em junho, tendo superado de longe o seu objetivo. Estará disponível em junho de 2022 nas versões inglesa, alemã, espanhola, francesa, italiana, polaco e checo. Um jogo de fantasia, aventura, luta com miniaturas, que tal vos parece? Em 8º lugar temos Aridia The Path with Their Thread, um jogo com previsão de lançamento no Kickstarter em agosto de 2021, de Cody Miller, publicado pela Far Off Games, dá de 1 a 4 jogadores e tem uma duração média de 60 a 190 minutos.
Um Green Legacy Game, Aridia é um mundo aberto baseado em campanha e um jogo de tabuleiro de fantasia cooperativo de RPG. O jogo de Aridia é construído em 4 pilares de design: exploração, progressão, combate e RPG. O autor descreve-o como um jogo legado verde, oferecendo um nível semelhante de descoberta, progressão e evolução de jogos legados como Pandemic Legacy e Gloomhaven, mas sem a necessidade de modificar ou descartar componentes permanentemente, permitindo que todo o jogo seja reiniciado e reproduzido novamente. Em Aridia explorarás um mundo de fantasia com vários personagens que se parecem expandir além dos guerreiros focados em combate e utilizadores de magia de um típico grupo de RPG. Entre os possíveis personagens jogáveis mencionados por Miller estão um dono de loja descontente e um líder bandido mal vestido, com o jogo oferecendo aos jogadores a capacidade de criar as suas próprias narrativas por meio dos elementos de RPG do jogo à medida que desenvolvem as habilidades e a história dos seus personagens. Acompanhe a partir de agosto a campanha no Kickstarter. Em sétimo lugar temos Terraforming Mars, Ars Expedition, um jogo de 2021 de Sidney Engelstein, Jacob Fryxelius e Nick Little, publicado pela Fryx Games, com peso de 2,88 segundo o Board Game Geek. Dá de 1 a 4 jogadores, sendo melhor para 2 ou 3 jogadores. Recordam-se deste jogo aparecer neste top 10? Já foi há uns mesitos atrás. Em janeiro ocupava a 7ª posição de top, reaparecendo agora em junho na mesma posição. Terraforming Mars Ars Expedition é um jogo de construção de motores no qual os jogadores controlam corporações interplanetárias com o objetivo de tornar Marte habitável e lucrativo. Por outras palavras, os jogadores assumem o papel de megacorporações que tentam transformar o planeta vermelho na segunda Terra. Farão isso a jogar cartas com uma mão que representam a infraestrutura no planeta ou ao redor dela, ou eventos importantes no ciclo de vida do processo de terraformação. O que torna a Ars Expedition tão interessante é que o jogo é dividido em várias fases, mas nem todas as fases surgem a cada rodada. Os jogadores escolhem secretamente a fase que desejam jogar em cada rodada, abrindo-a para todos na mesa. Este jogo terminou o seu período de financiamento no Kickstarter em março deste ano, estando prevista a data de lançamento para setembro de 2021. Bem, ora sendo eu fado de Terraforming Mars, este sim desperta-me curiosidade. Agora, será que pelo facto de passar a ser um jogo de cartas não se irá perder aqui um pouco do jogo? Tenho algumas dúvidas. Em sexto lugar temos Gloomhaven, um jogo de 2021 de Joe Klipfel com publicação na web, uma vez que se trata de um print and play que a Cephalophore Games autorizou a fazer download e imprimir gratuitamente com peso de 3,60 segundo o Board Game Geek. Dá de 1 ou 2 jogadores, sendo melhor para um jogador. Este trata-se de um jogo solo, incluindo ainda a expansão para 2 jogadores. A aventura de fantasia Gloomhaven é um dos maiores jogos de tabuleiro dos últimos anos em todos os aspectos, desde a sua popularidade crescente e as dezenas de horas necessárias para jogar a sua campanha épica até a concluir. Até a caixa robusta e pesada que contém as suas muitas cartas, miniaturas e componentes. Tudo isto torna ainda mais impressionante que o fada Gloomhaven e design Joe Klipfel conseguiu espremer a jogabilidade do jogo e cenários de exploração de masmorras em apenas 18 cartas. Sim, ouviram bem, apenas 18 cartas. Ainda mais impressionante, o jogo inteiro pode ser jogado na nossa mão sem a necessidade de colocar nada na mesa. Klipfel incluiu regras opcionais para colocar as cartas na mesa, caso assim o desejem. Pensou em tudo. As cartas contêm muitas informações e têm vários usos durante os cenários, com cartas sobrepostas para indicar detalhes específicos e tendo diferentes efeitos durante batalhas ou rodadas de não combate. Embora Gloomhaven seja uma criação não oficial, o criador de Gloomhaven, o Isaac Shields, e a editora Cephalophore Games apoiaram o projeto, permitindo que aqui o Klipfel usasse a arte, personagens e conhecimento do jogo original,
Glamolden está disponível para fazer download, imprimir e jogar gratuitamente com o seu livro de regras, livro de cenários, cartas e expansão para 2 jogadores na página do Board Game Geek do jogo. Deixo o link nos comentários, depois espreitem. Em quinto lugar temos Unfade Mabel, um jogo de 2021 de Tony Fanchi e Cory Konietzka, publicado pela Fantasy Flight Games, com um peso de 3 segundo Board Game Geek para 3 a 6 jogadores. Convido-vos a entrar no jogo. Estamos em 1913, o navio a vapor SS Atlântica está a 2 dias do porto na sua viagem pelo Oceano Atlântico. Os seus passageiros desavisados anteciparam uma viagem tranquila para Boston, Massachusetts, sem esperar nada fora do comum. No entanto, pesadelos estranhos atormentam a mente das pessoas a bordo do navio todas as noites. Rumores circulam de formas escuras, seguindo logo atrás do navio, logo abaixo das ondas. E as tensões aumentam quando um corpo é descoberto na capela do navio, sinais de um estranho ritual espalhado ao redor do cadáver. Esta viagem começou como qualquer outra, mas agora parece que o Atlântica pode nunca chegar ao seu destino. Mergulho entre os passageiros e a tripulação do SS Atlântica neste jogo de lealdades ocultas, intriga e paranoia. Alguns jogadores são humanos que lutam pela sobrevivência do navio, enquanto outros são traidores enviados a bordo por seres misteriosos para garantir que nunca chega ao porto. Como a lealdade dos jogadores está oculta, determinar quem é o amigo e quem é o inimigo é fundamental para vencer o jogo emocionante de Insondável. O autor Cory Konietzka não vos é familiar? Este é o grande autor de fantásticos jogos como Battlestar Galactica, The Board Game, Star Wars Rebellion, Mansions of Madness, Eldritch Horror, Twilight Imperium, 4ª edição, juntamente com outros autores, entre vários outros jogos. Todos estes jogos que mencionei foram publicados pela Fantasy Flight Games. O jogo já se encontra em pré-venda no site da editora. Top, não? Mais êxito impossível! Em quarto lugar temos Imperium Classics, um jogo de 2021 de Nigel Buckle e David Turczi, publicado pela Osprey Games com peso de 3.40 segundo Board Game Geek para 1 a 4 jogadores, sendo melhor para 1 ou 2 jogadores. Nas tuas mãos está o destino de uma das maiores civilizações da história. Sob constante ameaça de ataque, deves conquistar novas terras, supervisionar avanços científicos e culturais e liderar o teu povo na era do Império. Com uma das 8 civilizações radicalmente assimétricas, competirás para te tornares o império mais dominante que o mundo já viu. Imperium Classics é um jogo autónomo que contém as civilizações cartaginesa, celta, grega, macedónia, persa, romana, cita e viking e um oponente individual que se comporta como cada nação. Também é totalmente compatível com Imperium Legends para os jogadores que desejam expandir ainda mais o seu conjunto de civilizações. Mais um jogo de grandes autores, David Turczi é também criador-designer em colaboração com outros autores dos jogos Anachrony, Tekken o Obelisco do Sol, Tawan Tisuyu, o Império Inca, Teotihuacan Expansion Period, um jogo de cartas sobre civilizações com várias mecânicas como deck building e manuseamento da mão. Já jogaram? Qual é a vossa opinião? Digam-me lá. E chegamos aos 3 primeiros do top, os jogos do pódio. Querem conhecê-los? Em terceiro lugar temos Hoth Chronicles of Empire and Exile, um jogo de 2021 de Cole Hurl, publicado pela Leather Games, com um peso de 3.82 segundo Board Game Geek, de 1 a 6 jogadores, sendo melhor para 4 jogadores. Em março ocupava a 10ª posição, em abril subiu para a 1ª posição, em maio desceu para a 7ª posição e agora em junho fica com a medalha de bronze. Hoth decorre num império sem nome, numa terra governada por um Chancellor, um dos jogadores. O resto do grupo, pelo menos no começo, são exilados. Novatos que não têm o domínio e a força do Chancellor, mas têm a capacidade de acumular o seu poder, conquistar um pedaço do império para si e, por fim, arrancar o controle do governante atual. Hoth tem a capacidade impressionante de mostrar ao invés de contar.
A sua jogabilidade e aspectos visuais são suficientes para destacar a imaginação dos jogadores e fazer deste mundo o seu mundo. Aqui não há arco de história fixo ou fim definitivo e as peças de jogo nunca são rasgadas ou mudadas permanentemente. O mundo pode continuar a evoluir e a mudar para sempre. A interação entre os jogadores, conforme alternam entre oposição e alianças, leva aos melhores momentos de Oath. Já vi este jogo em várias mesas espalhadas por aí. Quais são as vossas opiniões? A mim desperta muita curiosidade. E a vocês? E em segundo lugar temos Dune Imperium, um jogo de 2020 de Paul Dunnan, publicado pela Direwolf, com um peso de 2.93 segundo o Board Game Geek, dado 1 a 4 jogadores, sendo melhor para 3 ou 4 jogadores. 6 ocupações consecutivas no top 10. Em janeiro ocupava a primeira posição, em fevereiro a terceira, em março a sétima, em abril a décima, em maio a terceira e agora em junho a segunda posição. Mas sempre no top 10 deste ano e sempre um êxito. Aqui cada jogador assume o controle de um líder de uma das grandes casas de Landsraad. Durante o curso de uma rodada, os jogadores estarão a ganhar recursos e também a destacar tropas para a zona de conflito ou para o seu quartel para combater conflitos futuros. Há uma variedade de locais no tabuleiro com vários efeitos que permitem que o jogador siga uma infinidade de estratégias enquanto joga, especialmente quando combinados com diferentes efeitos de cartas. Alguns efeitos de cartas e localização permitem que o jogador ganhe recursos, compre cartas extra e recrute tropas. Como mecânicas principais tem a combinação de construção de deck e colocação de trabalhador. Dune Imperium foi nomeado para vários prémios, nomeadamente para o jogo de tabuleiro mais inovador do Golden Geek em 2020, para o Golden Geek Medium Game of the Year em 2020, para melhor jogo de tabuleiro temático Golden Geek em 2020, para melhor jogo de tabuleiro solo Golden Geek e para melhor jogo de cartas do Golden Geek em 2020, tendo sido o vencedor deste último. E que mais vos posso dizer sobre este jogo? Já me esquecia! Dune Imperium terá uma expansão, a Rise of X, previsto para o quarto trimestre de 2021, onde entrarás na competição como uma das 3 novas grandes casas, com habilidades únicas de líder, adquirirás inovações tecnológicas do planeta X para uma vantagem estratégica duradoura e muito mais. E em primeiro lugar temos qual? Vamos lá em uníssono, As Ruínas Perdidas de Arnak, um jogo de 2020 de Min & Dwellin, publicado pela Czech Games Edition, com um peso de 2,75 segundo o Board Game Geek, dado 1 a 4 jogadores, sendo melhor para 3 jogadores. Este jogo está no top pela 6ª vez consecutiva, tendo ocupado a 2ª posição em janeiro, a 9ª em fevereiro, a 3ª em março, a 2ª em abril, a 1ª em maio e agora a 1ª em junho. As Ruínas Perdidas da Arnak passa-se numa ilha inabitada, onde vários exploradores encontraram traços de uma antiga civilização. Os jogadores irão liderar uma expedição para explorar a ilha, com o objetivo de descobrir artefactos perdidos, mesmo que para isso tenham de enfrentar temidos guardiões. Ora, já vos falei nos tops anteriores dos pormenores do jogo, dos componentes, da jogabilidade. Vamos então a algumas novidades. As Ruínas Perdidas de Arnak já saiu totalmente em português de Portugal, com edição da Devir Portugal, estando já à venda no site da editora e em algumas lojas portuguesas. Este jogo foi nomeado para o Graf Ludo 2021, um prémio anual da feira Model Hobbies Spiel em Leipzig, Alemanha, que celebra o design gráfico em jogos. Os outros 5 nomeados são Dive, Everdell, Monster Expedition, Tongue Garden e Spicy, este último que possui edição portuguesa pela Mibo Games. Em outubro de 2021 poderás ter a expansão do jogo Lost Ruins of Arnak Expedition Leaders, onde poderás voltar para a misteriosa ilha de Arnak e dar uma vantagem à tua expedição, escolhendo um dos 6 líderes exclusivos, cada um equipado com diferentes habilidades e decks iniciais que oferecem diferentes estratégias e estilos de jogo para explorares. A expansão Expedition Leaders estreia na Spiel 21 em meados de outubro de 2021, com uma data de lançamento nos Estados Unidos de novembro-dezembro de 2021. E será que iremos ter a edição portuguesa desta expansão?
Vamos lá, Davi Portugal, vamos com força para isto, não pensem duas vezes. Além disso, como eu vos disse no top de maio, a Czech Games Edition publicou uma campanha solo para Lost Ruins of Arnak, as ruínas perdidas de Arnak, no seu site, e todos os 4 capítulos de À Procura do Professor Cútil estão disponíveis para vocês. Grandes novidades, hein? E chegamos ao final do top 10 de junho com todas as posições preenchidas. Foi um excelente top. Mas para o próximo vai haver muitas mais novidades. Gostaram? De 1 a 5, qual a vossa classificação para este top? Malta, não se esqueçam de dar as vossas sugestões e opiniões, de seguir Carta Mágica nas redes sociais e subscrever o canal no YouTube. A mim resta-me agradecer-vos por terem ficado desse lado a assistir a mais um vídeo. Vemo-nos por aí.